Vamos começar aí mais uma aula, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre força de atrito, tá? Não vai ver tudo, exatamente tudo sobre força de atrito, vai faltar um pouquinho ainda, mas a gente vai ver o principal, né? O principal que é a força de atrito ali no chão mesmo, certo? Tem aquela força de atrito estático, alguns já conhecem, a força de atrito cinético, né? Ou dinâmico. E vamos fazer uns exercícios, beleza? Na próxima aula, que a gente tiver, a gente vai terminar de ver o resto da força de atrito e dar uma olhada na dinâmica do movimento circular e vamos resolver mais exercícios. Depois eu acho que a gente vai ter mais uma aula antes das nossas férias, mas eu não sei se teremos férias, né? Eu não vou ter férias. Vocês terão? Acho que não. Então, aí provavelmente a gente vai ter bastante oportunidade de resolver exercícios. Beleza? Vamos começar? Vocês têm algum comentário a fazer? Cursinho não tem férias não, professor? Que isso? O quê? O cursinho não vai dar férias não pra gente? Ah, não sei não, mas sei lá, eu acho que como as aulas vão ser online mesmo, pra que férias, né? Meu Deus, você é um monstro. Que isso? Você quer que curso? Você quer entrar em que curso? Relações internacionais. Relações internacionais. Aonde? Onde eu passar, né? Essa é a meta Ah, desse ano, então, é passar em algum lugar. então você pode ter um tempo de férias aí, tá? Nossa, por quê? Uma... Por ser fácil? Não tá entendendo. Não, que isso, não entenda mal. É porque o seu curso não é medicina, esse é o problema. Então tudo bem. Medicina já é uma loucura. Olha, eita, sem ofensas, tá, pessoal? Sem ofensas. Vamos lá, galera, vamos começar. Força de atrito. De onde vem a força de atrito? Tá. Tá em um textinho, né? Sempre que a gente. Primeiramente, né? Vamos entender a força de atrito como uma força de contato, tá? De contato ali entre o objeto e uma superfície, né? Entre as duas superfícies. Beleza. Isso aí. Ah, tchau. Pera aí. Aí. Ah, bom, vocês podem desativar o som aí, desativa o som. Aí quando forem falar alguma coisa, aí ativa de novo, beleza? Então fica dando uma interferência aqui. Então vamos lá. Quando a gente coloca aí um objeto em cima de outro, sei lá, meu celular aqui, vocês estão vendo? Acho que dá para ver meu vídeo, né? Meu celular aqui, a borracha em cima. Deixa eu ver se dá para ver meu vídeo. Dá para ver. Bom, aí eu tenho uma força de atrito aqui, entre o contato, né? No contato entre eles. Tem uma força aí que surge quando a gente tem uma tendência de movimento, certo? Então, por exemplo, aqui, né, com o meu celular aqui na horizontal, posso dizer que não é uma força de atrito considerável, tá? Mas se eu tentar empurrar minha borracha, aí vai surgir uma força de atrito, que ela surge com a tendência de movimento, tá? Ou com a movimentação. Bom, a força de atrito, ela faz parte de uma força que é a força de reação daquela superfície de contato. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar desativar o som aqui. Acho que eu consegui. Aí. Eu sou o rei dessa sala aqui. Eu posso ativar o som e desativar de quem eu quiser. Bom, então, a força de atrito ela é uma componente da força de reação que você tem ali naquele contato, né? Como que eu posso dizer isso? Aqui, minha borracha mesmo, né? Minha borracha, eu coloquei ela aqui, em cima do meu celular, ela está em repouso, né? Está em repouso por quê? Porque a resultante de forças nela, né, que atua na borracha, é zero. Mas quais são as forças que atuam nela? Eu tenho um peso para baixo, né, que seria a força aí de atração gravitacional, e tem que ter alguma coisa para equilibrar esse peso, né? No caso é a normal. A normal ela faz parte da reação que a borracha tem com a superfície do celular, certo? E a normal, ela é a força que a gente já conhece, né, que é perpendicular a essa superfície, beleza? Perpendicular a esse plano aí de contato. E tem uma outra componente reacional aí, certo? Qual que é a outra componente reacional? É a força de atrito, beleza? E a força de atrito, como eu disse para vocês já inicialmente, ela surge quando a gente tem uma movimentação, uma tendência de movimento, certo? Então aqui, eu posso dizer que a minha força reacional total seria só a normal, beleza? Mas se eu dar uma inclinadinha na minha borracha, que a borracha está muito lisa, ela está deslizando fácil, mas se eu inclinar um pouco o meu celular, aí a minha borracha vai ter uma tendência de cair, né? Ela vai ter uma tendência de cair. Então, além da normal, eu vou ter uma outra força, que é a força de atrito, que ela tem um sentido oposto
a essa tendência, certo? Por enquanto, a gente vai ver só isso mesmo. Aí tem um desenho aí esquematizado, né? Vocês podem ver que tem um bloquinho. Tá? Trocar a cor aqui. Tem um bloquinho, né? O bloquinho está em cima de uma superfície. E vamos supor que o bloquinho está com uma tendência de se movimentar para a direita. Né? Tem uma tendência de movimentação para a direita. Então, uma força que sempre vai existir no contato é a normal, certo? A normal é essa força perpendicular aqui, ao plano. E como o meu bloquinho está com uma tendência de se movimentar para a direita, vai surgir aqui uma força de atrito para a esquerda, tá? Essa é a reação da tendência de movimento do meu bloquinho. Muito bem? Então aí está esquematizado como é que é, né? As duas forças, né? Aqui a força de atrito, aqui a normal. E a soma delas dá a nossa resultante, né? A resultante ali que é a reação da superfície de contato. Tudo bem por aqui? Vamos para a próxima parte, então. Como eu disse, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, pode ligar o áudio aí e falar, ou pode mandar uma mensagem também se estiver um pouco acanhado aí. Beleza? Bom, a força de atrito, ela tem várias origens, podemos dizer assim. Tem também algumas controvérsias aí qual que é realmente a origem definitiva da força de atrito, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu sei, tá? O que eu aprendi. E basicamente vão ser duas formas aí de imaginar o atrito, né? Uma forma é imaginar o atrito de uma forma mecânica, certo? Ou seja, uma forma mais física mesmo. Por exemplo, eu posso ter a minha mão aqui, ó, uma mão em cima da outra. Pô, é difícil fazer isso. Aqui, ó, uma mão em cima da outra, beleza? E eu posso deslizar a minha mão aqui em cima da outra sem problema, né? Supondo que minha mão esteja aqui bem hidratada, né? Claro, com hidratante Monange. Mas se eu alterar de alguma forma assim, mecanicamente, a superfície da minha mão, tipo assim, ó, assim agora tá bem difícil de eu deslizar minha mão, não. Tá muito difícil. Se eu fizer bastante força, eu até consigo quebrar esse obstáculo, né? Mas é bem mais difícil do que se eu tivesse assim, certo? Então isso daqui é basicamente uma forma mecânica de imaginar um atrito, né? A gente teria várias irregularidades, microscópicas ou não, ali nas nossas superfícies, né? Entre as nossas superfícies. E essas irregularidades, elas ficam encaixando uma na outra, né? E isso causa o nosso atrito, beleza? Tanto é que vocês devem imaginar intuitivamente que superfícies muito lisas têm a tendência a ter pouco atrito, né? Exatamente porque elas são bem lisas, então elas têm uma quantidade de irregularidades muito menor, certo? Então, essa primeira imagem que eu botei aqui, a gente tem um exemplo bem gritante aí, né? Um exemplo gritante da irregularidade mecânica. Tem duas peças de espuma aí. Acho que alguns já viram como é que são essas peças aqui, mas são semelhantes a uma caixa de ovo, tá? Se vocês pegarem uma caixa de ovo e encaixar uma na outra, é muito difícil de fazer elas deslizar, né? Ali no plano horizontal a elas, beleza? É o caso dessa superfície aqui de espuma, né? Se eu encaixar aí essas duas espumas, aí é bem mais difícil de fazer uma deslizar, né? Em relação à outra. Mas vocês podem ver que essas espumas, ó, essa parte de baixo dessa e a parte de cima da outra, são lisas, né? Então, de repente, se a gente colocasse aquelas duas partes em contato, aí elas iam deslizar um pouco mais fácil, né? E se eu colocasse uma parte dessa daqui irregular com uma parte lisa da outra? Eu ia ter também um deslizamento um pouco mais fácil do que se eu tivesse com as duas irregularidades ali juntas, certo? Mas ia ser um pouco mais difícil do que se eu tivesse com as duas partes lisas juntas, beleza? Então é aí um exemplo de irregularidade aí, de atrito vendo de uma forma mais física, né? Uma forma mais dinâmica. Agora, na segunda imagem, a gente colocou essa lagartixinha aqui que eu achei ela muito bonitinha, tá? Apesar da outra ter uma barata na boca. Mas enfim, qual é a da lagartixa, né? A lagartixa, ela consegue grudar na parede, beleza? E não é só qualquer parede, ela consegue grudar também no vidro, né? Vocês já viram lagartixa anda pela janela, pelo vidro, que é uma superfície muito lisa do vidro, né? Mas como é que ela consegue grudar, então, ali, né? Tem uma força de atrito nas patinhas dela, beleza? Porque, bom, a lagartixa, vou fazer um desenho aqui, ó. Eu deveria ter um peso aqui, né? Tem um peso na lagartixa. Ela deveria cair, certo? Mas não cai por quê? Porque eu tenho forças de atrito aqui, ó, nas patinhas da lagartixa que sustentam ela. Beleza?
Essas forças de atrito não têm muito a ver com essa parte física de irregularidades. Certo? Essas forças de atrito têm mais a ver com ligações químicas, beleza? Com afinidade química. No caso da lagartixa, vocês fizeram uma pesquisa, vocês fazerem, né, uma pesquisa rápida assim no Google, como que a lagartixa fica grudada na parede? Vocês vão encontrar coisas falando sobre forças de Van der Waals, vocês devem conhecê-la da química, né? Forças de Van der Waals, né, que é o tal de polo induzido, dipolo induzido. E é basicamente assim que funciona a patinha da certa afinidade química ali com as superfícies. Beleza? Opa, travou? Não sei, travou? Voltou? Alguém perdeu alguma coisa? Se perderem é só falar, tá bom? Então, a lagartixa, ela tem ali afinidade química, né, entre as patinhas dela e a parede, e isso faz surgir um atrito, beleza? O atrito tem aquelas forças de atração ali. Ok? Isso daqui é mais para resolver uns exercícios conceituais, tá, pessoal? Se cair. Mas vamos para a próxima parte, então. Vamos lá. Aqui, né? Algumas características da força de atrito. Isso daqui vocês precisam saber, tá? Isso aqui é muito importante. Primeira característica aí é que a força de atrito é sempre paralela ao plano da superfície de contato. Beleza? Se vocês não conseguirem entender isso, vocês podem lembrar que a força de atrito é sempre perpendicular à normal. Ok? Bom, a normal ela é perpendicular à superfície, então, se a FAT for perpendicular à normal, ela vai ser paralela à superfície. Tá? Quem sabe um pouco mais de geometria vai entender isso. Outro ponto, né? Então foi o ponto 1 aqui. Outro ponto. A FAT, né, a força de atrito, ela sempre tem sentido contrário ao movimento, à tendência de movimento. Isso eu já falei para vocês ali no comecinho da aula, né? Mas aqui é mais uma característica dela que vocês têm que saber aí, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui minha caixinha em cima de um chão aqui, vai. Se eu empurro ela com uma força para lá, para a direita, vai surgir uma FAT aqui, ó, para a esquerda, tá? Por quê? Porque a tendência de movimento da minha caixinha é para a direita. Não quer dizer que o sentido da FAT tem que ser contrário da força F, tá? Isso não quer dizer. Que, por exemplo, eu poderia ter uma força F aqui dessa forma. Eu poderia ter um plano inclinado, minha caixinha aqui, e eu poderia ter uma força F aqui, beleza? Só que olha só, o plano está inclinado, então a tendência do objeto é de cair. E essa força F aqui pode ser que ela não seja, não tenha intensidade suficiente para impedir que a caixinha caia, certo? Então a tendência, apesar dessa força F, a tendência da caixinha é cair no plano, certo? Que a gente ainda tem outra componente aqui, que é uma componente do peso, né? A componente do peso que está ali na direção do plano, certo? Seria então o nosso P seno de θ, ok? Considerando seno θ. Quem não conhece um pouco de planos pode ficar tranquilo, tá? Que a gente vai fazer exercícios já já envolvendo isso, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas enfim, a gente tem ali no desenho só uma força F, tá? O desenho inicial do problema. E aí você vai pensar, então a força de atrito tem que ser para baixo. Mas não, não é isso. A gente tem primeiro estudar todas as outras forças, ver qual é o sentido da movimentação da caixinha, no caso é descer, então a força de atrito vai ter que ser para cima. Ok? Logo, logo vocês vão ficar um pouco mais craques nisso quando a gente vê objetos se movimentando em relação a outros objetos. Aí vai ficar um pouco mais fácil de entender a força de atrito. Bom, então esse é o ponto 2, né? Ponto 2. Ela sempre tem o sentido contrário da tendência de movimento ou do movimento. Ponto 3. A força de atrito é uma força reativa à movimentação do corpo. Já expliquei isso para vocês também, né? Então, se o corpo não se movimentar, não ter nenhuma tendência de movimento, a gente pode considerar que não tem atrito. Ok? Então, a força de atrito vai surgir sempre que tiver uma outra força atuando, uma tendência de movimento. Se não tiver tendência de movimento ou movimento, não vai ter atrito. Ok? Bom, então, esse daqui é o ponto 3. O 4. Existem dois tipos de FAT, né? A estática e a cinética. E a cinética, às vezes, é chamada de dinâmica também. A estática, ali pela sugestão do nome, né?
é quando o nosso corpo está parado em relação àquela superfície, certo? Então, se ele está parado, a gente tem a força de atrito estática, podendo ou não atuar, né? Se tiver uma tendência de movimentação, a força de atrito estática vai atuar. Se o corpo entrou em movimento, aí já não tem mais estática, aí vai ser a força de atrito cinética que vai atuar. Ok? Aí tem só um exemplo aí no desenho, né? É um plano inclinado. O bloquinho ali está sobre o plano e a tendência dele é de cair, né? Descer o plano. E por isso vai ter uma força de atrito aqui para cima, e ela é a força de atrito estática. Por quê? Porque a velocidade do meu bloquinho é zero, né? Ele está em repouso. Então, vai ser uma força de atrito estática. Tudo bem até aqui? Então, foi o item 4. Vamos ver a próxima parte. Aqui. Bom, a força de atrito estático, para quem já conhece um pouco de atrito, né, sabe que tem uma formulinha, beleza? Uma formulinha que dá para calcular a força de atrito. Mas, pessoal, essa formulinha não serve para calcular a força de atrito estática, certo? Ela serve para calcular o limite da força de atrito estática. Ela serve para calcular, então, a força de atrito estática máxima, beleza? É só essa força que a gente consegue calcular, tá? Com essa formulinha. É só a força de atrito estático máximo, tá? Tem exercícios, aí tem que tomar cuidado, porque tem exercícios que tem um atrito estático, certo? Só que você não pode calcular ele usando a formulinha. Por quê? Porque ele não é o máximo. Ok? E o atrito cinético, geralmente, ele é sempre menor do que o atrito estático. Certo? Então, eu tenho lá o meu corpo, certo? Por exemplo, uma caixinha. Uma caixa lá, o seu fogão. Tem um fogão lá na sua casa, você vai empurrar ele. Aí, no começo, assim, é difícil de empurrar, né? Tu faz um pouco de força e ele não se mexe. Quer dizer o quê? Quer dizer que você está tendendo a movimentar ele para uma direção, mas tem um atrito estático sendo exercido ali pelo chão, tá? Pela superfície. Bom, quando você empurra, assim, um pouco mais forte, você vai sentir um tranco e o fogão vai começar a se movimentar. Que tranco que é esse? Esse tranco é quando você chegou na força de atrito estática máxima. Você chegou nela, aí você ultrapassou ela e o seu objeto começou a se movimentar. E quando o objeto começa a se movimentar, a força já não é mais estática, é cinética. E no geral, pessoal, a força de atrito cinética ela é menor do que a estática máxima. Então por isso que você sente um tranco. Porque até a estática máxima, você está sofrendo uma resistência maior do que um instante depois que você ultrapassou a estática máxima. Então, você está ali sofrendo uma resistência muito grande, de repente essa resistência baixa, então você sente um tranco. Ok? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo assim de tranco mais fácil para a gente entender. Alguém mandou mensagem aqui? Ah, não, tinha sido a Fernanda mesmo. Bom, agora não tem nenhum exemplo. Se alguém tiver algum exemplo aí, pode comentar no chat, a gente liga o áudio e vocês falam. Bom, agora sobre o gráfico, né? Esse gráfico é importante de entender ele, tá, pessoal? Olha aí. Eu tenho aqui esse exemplo aqui no desenho, né? Um bloquinho ali qualquer. Ele está sendo empurrado para a direita com uma força F. Em consequência disso, vai surgir uma FAT, né? Uma força de atrito para a esquerda. Certo? Aqui tem um gráfico da nossa força F em relação quer dizer, a força de atrito em relação ali em função da força F. Ok? No início, enquanto o objeto não está se movendo, ele não tem velocidade nenhuma, a gente tem uma resultante das forças igual a zero, né, pessoal? Igual a zero atuando em cima do bloquinho ali na horizontal. Isso quer dizer que até que o bloco entre em movimento, a gente tem que a força F é igual à força de atrito. Beleza? E até que a força F alcance a força de atrito estático máximo, vai seguir então essa reta aqui, ó. O gráfico vai seguir essa reta aqui, que é a nossa reta x igual a y, né? Ou seja, força F é igual a força de atrito. Ok? É a famosa bissetriz dos quadrantes ímpares. Muito bem, então eu vou aumentando aqui minha força F, vou aumentando, até que eu cheguei aqui na força de atrito máximo, né? Estático máximo. Depois que eu passei um pouquinho da força de atrito estático máximo, aí, para qualquer valor de F que eu tiver, acima dessa, né? Acima desse valor, aí a força de atrito que vai ser exercida no bloco vai ser a cinética, tá? Aí a cinética é constante, beleza? E a cinética a gente calcula dessa forma aqui mesmo.
Tudo bem? Só que a força de atrito estático, a gente só consegue calcular a máxima, né? Essa daqui. E a gente usa essa formulinha aqui para calcular. Ok? Tô rabiscando aí a lousa, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou mandar para vocês ela limpinha, tá? Aí vocês podem fazer o próprio rabisco de vocês. Muito bem, qual é dessa formulinha, né? Essa formulinha é bem simples, pessoal. A gente precisa encontrar a normal, né? A força normal. E a gente multiplica essa normal por um coeficiente que a gente chama de coeficiente de atrito, né? Que a gente coloca essa letrinha, né, para identificar ele. Essa letrinha, para quem não sabe, ela se lê como Mi. Mi, isso mesmo. Mi, que nem a nota musical. Então, a força de atrito é basicamente isso. É o coeficiente de atrito, o Mi, vezes a normal, tá? O módulo da normal. E esse coeficiente, ele depende da relação ali entre a superfície dos materiais, né? Se as superfícies forem muito lisas, né, as duas superfícies não tiverem muita afinidade química, então esse Mi vai ser aproximadamente zero, né? Eu não vou ter quase nenhum atrito. Agora, se essas superfícies forem tipo assim, a minha mão assim, ó, encaixada uma na outra, então a superfície, quer dizer, esse Mi aí vai ser muito alto, né? Vai ser até maior do que 1, vai ser bem alto. Bom, o que mais, pessoal? Acho que por enquanto é só, pessoal. É isso daqui que a gente vai ver sobre força de atrito. Não sei se foi muito rápido, vocês me desculpem. Se vocês tiverem alguma dúvida até o momento, pode falar. Vou dar aí 10 segundos para vocês se pronunciarem. Alguma dúvida? Tempo. Não, aqui tá de boa. Tempo esgotado. Beleza, tá de boa então. Vamos nessa. Agora, a gente vai partir para os exercícios, tá? Era isso que eu tinha combinado com vocês, é isso que a gente vai fazer. Como eu disse para vocês, tem ainda um pouquinho de atrito para a gente ver. E esse pouquinho de atrito é o quê, né? É um atrito mais relacionado a fluidos, tá? Fluidos. Esse atrito que a gente está vendo é um atrito entre superfícies, tá? Mas tem um atrito aí relacionado a fluidos. Por exemplo, deixa eu ver, quando alguém está pulando de paraquedas, né? Quando alguém está pulando de paraquedas, existe ali uma força, né? Uma força que o ar faz embaixo do paraquedas, né? Embaixo, vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos lá. Aproveitar que a gente está com tempo. Se eu tiver um paraquedas aqui, né? Aí, vamos supor que tem um carinha caindo aqui, ó. Carinha é essa bolinha, tá? O carinha tá caindo. E aí ele tá com uma velocidade para baixo. O que acontece, né? O ar, ele vai estar batendo aqui, né? Nessa superfície aqui do paraquedas, né? Na superfície de baixo dele. Ok? E é exatamente por esse ar estar batendo ali naquela superfície que o cara não cai muito rápido e não morre. Beleza? Essa força, a gente fala que é a força de resistência do ar, né? Mas essa força de resistência do ar também é um atrito, certo? É um atrito de fluido, certo? Porque o ar é um fluido. E esse atrito também a gente tem na água, por exemplo, quando você está nadando, né? Como é que você consegue avançar, né, no seu nado enquanto você está na piscina? Porque você faz uma força na água, certo? E essa água faz uma força oposta, né? Esse fluido faz uma força oposta. E essa força é uma força de atrito do fluido, tá? Aí depende de viscosidade, depende de algumas coisas. A gente vai ver depois na outra aula umas formulinhas, tá? Mas não é nada importante, tá, pessoal, essas formulinhas. Só para a gente ter uma noção de como que atuam essas forças de resistência dos fluidos, né? Esse tipo de atrito. E se caso cair em algum vestibular tradicional, né, de vocês, que não os militares, provavelmente o vestibular vai dar no enunciado para você a formulinha que você vai ter que usar, tá? Foi isso que já aconteceu na FUVEST, acho que também aconteceu na Unicamp, né? Aquele famoso NOT e ADOT. Ok? Então vamos aí resolver os nossos exercícios. Vamos começar com esse primeiro exercício, ó. Aí, exercício da Universidade Federal de Pernambuco, eu acho. Um homem, ao empurrar um caixote ao longo de uma rampa inclinada, aplica uma força F paralela à superfície da rampa. Certo? O caixote se desloca para cima com velocidade constante v. Qual dos diagramas a seguir representa as forças que atuam sobre o caixote? Considere Fzinho a força de atrito, Nzão a força normal e Pzão
o peso do caixote. Vou fazer um desenho. Não, vamos usar o desenho que já está aqui na figura, né? Vamos apagar essa velocidade aqui. Bom, se o enunciado falou que ele vai com velocidade constante, quer dizer que a resultante das forças é igual a zero, né, pessoal? Então, eu sei com certeza que eu tenho uma normal aqui. Eu sei com certeza que eu tenho um peso aqui para baixo, né? E eu tenho a força F, né, que é aqui para cima. Muito bem. Onde vai surgir a nossa força de atrito, né? A força de atrito ela tem que ser no sentido oposto ao movimento. Se o bloquinho está subindo com a velocidade constante v, então eu tenho uma força de atrito para cá, certo? A nossa Fzinha. Então aqui é o peso. Ok? Vocês podem ver, inclusive, que o peso ele não está na mesma direção que a normal, né? O peso está perpendicular ao solo, certo? A normal está perpendicular à inclinação ali do plano. Beleza? Então, por exemplo, a D não é resposta. Certo? A E também não é resposta, porque a E coloca a normal e o peso na mesma direção. Né? A C também não é resposta, porque a força P está correta na C, a F também, a N também, mas o atrito não. O atrito ele tem sentido para baixo, né? Porque o movimento do bloquinho é para cima. Essa daqui, A, também não é, porque a nossa força de atrito está para cima e a força que o cara aplica na caixa está para baixo. E então, a nossa resposta vai ser o item B, certo? O item B está correto. Eu tenho a força F ali para cima, né, na direção ascendente do plano, a normal perpendicular, a FAT no sentido contrário de F, e o peso para cima ali, como a gente já conhece, né? Seguindo ali a nossa aceleração da gravidade. Tudo bem? Um exercício aí mais conceitual, né? Uma análise aí dos vetorzinhos, mas inclusive já é um passo que a gente tem que fazer na resolução de exercícios de dinâmica, né? A gente vai pegar e vai isolar o corpo, né? Colocar as forças que são aplicadas sobre ele, já é um passo aí que a gente tem que fazer nos exercícios de dinâmica. Muito bem. Vamos para o próximo exercício. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, é só falar. Esse exercício aqui, ó, Universidade Federal Fluminense, eu acho, né? UFF. Lá do Rio de Janeiro. Acho que fica em Niterói, na verdade. Um carro desloca-se para frente em linha reta sobre uma estrada horizontal e plana, com uma velocidade que varia em função do tempo, de acordo com o gráfico mostrado na figura. Escolha a opção que representa a força resultante que o solo faz sobre o carro. Muito bem. Então, estão vendo que a velocidade aumenta com o tempo, né? Olha, dá para ver no gráfico. Isso quer dizer que o movimento do carro, né, e ela aumenta linearmente, né, uma reta. Isso quer dizer que o nosso movimento do carro, ele é um movimento uniformemente variado. Né? Retilíneo, né, para complementar aqui, retilíneo uniformemente variado. Ou seja, eu tenho uma aceleração que é constante. A gente fez essa análise só para descobrir aí que a resultante das forças aí que atuam sobre o carro não é zero. Então, com isso, a gente elimina o item B, né? O item B, que está falando que a reação do carro é somente para cima, né? Quer dizer, a reação do chão no carro é somente para cima. A gente sabe que o carro não vai subir, né? Não vai voar. Então, nesse caso, a resultante das forças que atuam sobre o carro seria zero. Certo? Que eu teria aqui que essa força provavelmente seria normal, né? Normal, teria um peso para baixo. O carro não anda na vertical, então o resultante seria zero. Bom, qual que é essa resultante, né, que o solo faz sobre o carro? É uma força de reação, certo? Uma força de reação do carro. E, quer dizer, do solo sobre o pneu do carro, né? E essa força de reação a gente viu que ela tem duas componentes, né? Uma delas é a normal e a outra é a força de atrito. Então, a gente já pode eliminar inclusive a D, né, e a E. Porque a D e a E só mostram forças na direção do solo, né? Na direção ali do solo. E não faz sentido, a gente tem que ter uma inclinaçãozinha, pelo menos, porque a gente tem uma normal para cima. Certo? Então, a gente fica agora entre a A e a C. Bom, para a resultante CA, a gente tem que ter uma força de atrito para frente, né? Para a resultante CAC, a gente precisa ter uma força de atrito, aqui seria na A, né? E a gente teria que ter uma força de atrito para trás. Então, seria a parte aqui no item C. Agora, qual delas que a gente vai pegar, hein, pessoal?
Bom, intuitivamente vocês podem pensar assim, o carro está andando para a direita, então eu vou ter uma força de atrito para a esquerda. Pronto, acabou. Item C que é a resposta. Só que não é bem assim, pessoal, porque infelizmente a gente precisa saber como é que funciona um carro, como é que ele anda. Bom, a gente tem o pneu do carro aqui, beleza? O pneu do carro e tem o chão. Deixa eu fazer uma retinha um pouco mais bonita aqui. E tem o chão aqui, superfície de contato ali. Bom, o que que acontece quando o carro vai para frente? Quando o carro vai para frente, a roda desliza. Assim, certo? A roda desliza nesse sentido, né? Aí o carro vai para frente. Faz sentido para todo mundo? Acho que sim, né? Quer dizer, a roda não desliza, pessoal. Desculpa, a roda gira, né? Ela gira nesse sentido. Agora, ela não desliza, né? Agora sim, ela não desliza. Não desliza porque, bom, às vezes desliza, né? Mas a gente prefere que não deslize, beleza? Inclusive se a gente estiver descendo o morro, né? Então, tomara que a roda do carro não deslize. Então, ela simplesmente gira aqui e sem deslizar. Bom, quem viu a aula passada, né? Quem viu a aula passada sabe que uma roda que gira aqui sem deslizar, a gente diz que esse ponto aqui ele sempre tem velocidade zero, certo? Velocidade zero. Só que a partir desse ponto, qual que é a velocidade, né? A tendência de movimento desse ponto? Apesar dele ter velocidade zero, a tendência de movimento dele é vir para cá, né? Por quê? Porque a roda está girando. A roda está girando nesse sentido aqui, esse sentido horário, né? Então a tendência de movimento desse ponto aqui, nesse instante que eu estou marcando, é de se mover para a esquerda. Muito bem. Agora sim a gente consegue colocar a nossa força de atrito. Se esse ponto, que é o único ponto que está em contato com o solo, está querendo se mover para a esquerda, quer dizer que a gente vai ter uma força de atrito para a direita. Certo? Então, pessoal, tá aí a nossa resposta. A força de atrito que age sobre o carro tem que ser para a direita. Beleza? Então, não pode ser aqui para a esquerda. A nossa resposta então vai ser o item A. Pode parecer um pouco louco, tá, a princípio, mas é realmente isso que acontece, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês podem entender assim, de uma forma um pouco mais intuitiva, que o solo empurra o carro, certo? Ele empurra o carro para frente. Porque o carro empurra o carro, o carro empurra o solo para trás e o solo empurra o carro para frente. Então o carro vai para frente. Tudo bem? Sem dúvidas até aqui? Tranquilo, então. Vamos lá, então, para o próximo exercício. Esse exercício aqui é um exercício que pega muita gente, tá? Muita gente desprevenida. Então, agora vocês não vão ser pegos aí por essa pegadinha. Vamos lá. Exercício 6. O bloco da figura pesa 8 newtons e está em repouso apoiado sobre um plano horizontal que lhe oferece um coeficiente de atrito estático de valor 0,8. Aplica-se, então, sobre ele uma força horizontal F de intensidade 6 newtons. O vetor que melhor representa a força exercida pelo bloco sobre o plano de apoio é... Olha aí. Aqui você tem que tomar cuidado com o referencial, tá? Aqui a gente quer a força que o bloco exerce sobre o plano de apoio, certo? O bloco sobre o plano. Então, eu tenho aqui o plano e o bloco. Vou desenhar eles aqui um pouco separados. Tá? Vou usar minha ferramenta aqui, né, de bloco, poxa. Aí. Bom, que forças que o solo exerce ali no contato com o bloco, né? Ele exerce uma força normal para cá. E, bom, o bloco tem uma tendência de se movimentar para a direita, né? Se ele tem uma tendência de se movimentar para a direita, então eu vou ter uma força de atrito aqui, ó, para trás. Certo? Agora, que força que o bloco faz no solo? São as reações dessas forças, pessoal. Então, o bloco faz uma força aqui no solo que é menos normal, beleza? Considerando que elas são vetores, né? Vamos considerar que são vetores. Sempre, né? E a força de atrito aqui, que vai ser uma menos Fat. Beleza? Então, aqui no bloco eu tenho essa força resultante, que eu peguei em azul aqui, ó. Vai ser essa força resultante. É a força sobre o bloco.
Agora, sobre o solo, eu vou ter essa força aqui. E ela é a reação daquela força ali de cima, né? Então, essa daqui vai ser R, e essa daqui é menos R. Ok? Então, para esse item A aqui, nossa resposta é D. Beleza? Maravilha. Agora, o item B pede ali. A intensidade da força referida anterior é... Então, a intensidade dessa força de reação. Beleza? Vamos calcular primeiro a normal. Tá? A normal, ela tem que ter um módulo igual ao peso, né? Porque as únicas forças que atuam na vertical é a normal e o peso. Só que o bloco não está voando, não está subindo nem descendo. Então, a normal tem que ter um módulo igual ao do peso. Né? A gente pode falar, inclusive, que I normal é igual a peso, que é igual a 8 newtons. Beleza. Agora, qual que é o valor da nossa força de atrito, né? Bom, a gente precisa primeiro calcular, pessoal, a força de atrito estático máximo, tá? Vamos fazer isso. Qual que é a força de atrito estático máximo? Estático máximo. Vai ser a normal, que é 8, vezes o coeficiente de atrito estático máximo, que é 0,8. Isso daqui vai dar 6,4, né? 6,4 newtons. Então, beleza. A força de atrito, então, vai ser 6,4 newtons? Não, pessoal. Não, porque essa é a força de atrito estático máximo. E vocês podem ver que a força que é exercida sobre o bloco tem módulo 6 newtons. Então, é lógico que eu tenho um atrito resistindo a esses 6 newtons, e esse atrito ele tem módulo igual a 6 newtons, certo? Só que não é atrito estático máximo. Se a minha força fosse 6,4 newtons, aí o atrito seria 6,4 newtons. Se a minha força fosse um pouco maior que 6,4 newtons, então a minha força de atrito seria a força de atrito cinético, certo? Como a nossa força não chegou até a estática máxima, então a força de atrito tem um módulo igual a dessa força. Faz sentido para todo mundo? É um pouco confuso. Se vocês ficarem com dúvida, é só dar um grito, tá? Então, a força de atrito tem que ser 6 newtons. A gente quer a força resultante, né? Então, vamos calcular. A gente tem aqui o nosso menos N, né? Tem aqui a menos FAT. E tem aqui a nossa menos R. O módulo delas vão ser todos iguais, né? A menos R tem o mesmo módulo que a R. A normal tem o mesmo módulo que a N, que a menos normal. E assim por diante. Então, a gente pode usar um teorema de Pitágoras aqui para calcular a soma desses vetores, né? Já que eles estão fazendo 90 graus, né? A FAT é normal. Então, o módulo de menos R vai ser igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, 1 a 6 ao quadrado. Isso daqui vai dar 10, né? 10 newtons. Item D, resposta. Tudo bem? Alguma dúvida nesse exercício? Não? Então, vou avançar. Maravilha. Vamos lá, então. Esse aqui é legal. Isso aqui é divertido, ó. Uma caixa cai de uma pequena altura sobre uma esteira transportadora, cujos pontos se movem com velocidade escalar de 2 metros por segundo. A aceleração da gravidade tem módulo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e a esteira é de μ igual a 0,5. Atrito dinâmico, né? Calcule o intervalo de tempo decorrido desde o instante da queda até o momento em que a caixa para de escorregar sobre a esteira. E aí? Como é que vai ser isso, né, pessoal? A gente tem a caixa parada, né? A caixa está inicialmente parada, ela cai, só que ela cai verticalmente. Então, na horizontal, ela não tem velocidade. Então, aqui, deixa eu colocar aqui quando ela estiver caindo, né? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Peguei ela aqui. Maravilha. E a caixa está caindo, né? Está caindo aqui. Só que a velocidade dela na horizontal, a velocidade da caixa, é igual a zero. VC, velocidade da caixa.
Muito bem. Quando a caixa cair na esteira, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte. A esteira vai começar a deslizar, né, pela superfície da caixa. Isso que acontece primeiramente. Mas como que a gente vai entender, né, o tempo que a caixa vai levar para não ficar escorregando, né? Já que a esteira está se movendo, não sei. Bom, pessoal, isso daqui a gente pode resolver de uma forma muito simples, fazer uma mudança de referencial, tá? Eu imagino que vocês não tenham trabalhado com muitos exercícios que tem esteira se movendo, né? E coisas caindo em cima delas. Eu também não, tá? Vamos supor que eu também não. Mas a gente pode parar essa esteira, né? Vamos parar essa esteira. Ó, todo ponto da esteira, ó, esse ponto aqui, ó, por exemplo, ele está se movendo para cá com a velocidade de Vzinho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu sistema todo, pode. Vou pegar no meu sistema todo e vou somar menos Vzinho para a esquerda, tá? Vou fazer isso para quê? Para que a minha esteira fique parada, para que ela vire um solo, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Quando eu fizer isso, a minha esteira parou de se movimentar. Só que agora a minha caixa ganha uma velocidade para cá. Velocidade menos V. Ok? Que problema que eu tenho agora? Eu tenho simplesmente um chão, uma caixa aqui em cima do chão, se movimentando para cá com uma velocidade menos V. Certo? E qual que é a força resultante que atua na caixa? É uma força de atrito. Que ela tem que estar no sentido oposto ao do movimento. Então, uma força de atrito para cá, ó. Para cá. Uma força de atrito. E é cinética, né? Porque a caixa está se movimentando. Então, vocês podem ver que a força resultante sobre a caixa é uma força de atrito cinético para a direita, freando a caixa. Certo? Usando a segunda lei de Newton na caixa, a gente vai ter então que a resultante é igual a massa vezes a aceleração da caixa, ou seja, a força de atrito cinético é igual a massa da caixa vezes a aceleração da caixa. Qual que é a aceleração da caixa, então? Vai ser a força de atrito estático, quer dizer, atrito cinético, dividido pela massa. E isso é quanto, pessoal? O μ de cinético, né, é 0,5. A normal tem que ser igual ao peso, porque quando a caixa caiu em cima da esteira, ela não se movimenta mais na vertical. Então, a normal vai ter que ser mzinho vezes g, né, que é o peso. Isso a gente divide por mzinho. Podem ver que o mzinho vai cancelar, ou seja, isso não depende da massa. Vocês podem ver que o enunciado nem deu a massa. Então, vai ser 0,5 vezes g. O g é 10, né? Então, isso vai dar 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração resultante. Certo? Então, a minha aceleração resultante está freando a minha velocidade. E eu quero saber qual que é o tempo decorrido quando a caixa para, né, em relação à esteira. Nesse caso aqui, da mudança de referencial, quando a caixa para em relação ao chão. Então, a gente precisa pegar a nossa velocidade final e tem que fazer ela ser igual a zero. Usando lá a nossa formulinha de cinemática mesmo, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final tem que ser zero, tem que ser igual à velocidade inicial, que vai ser quanto? Ó? É menos v. Né? Adquirindo sentido positivo para a direita, né? Vai ser menos v. Se o vzinho é 2 metros por segundo, então a velocidade inicial vai ser menos 2. Tudo bem? Mais a aceleração. Agora, a aceleração, sim, tem sentido positivo, já que a minha força de atrito é para a direita. Então, vai ser 5 vezes t. Resolvendo essa continha, a gente vai encontrar que o tempo é igual a 2 sobre 5, que é 0,4 segundos. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, olha só, a princípio, a gente dá um medinho, né? O que eu vou fazer? Tem uma esteira se mexendo, e agora? Para onde que vai meu atrito, né? Mas, pessoal, usem a mudança de referencial. Eu falei isso para vocês lá na minha primeira aula, né? Na primeira aula com vocês, eu falei para vocês prestarem bem atenção nesse negócio de referencial, né? Perder o medo disso daí, aprender bem aprendido, porque vai salvar a vida de vocês muitas vezes. Ok? Vou avançar para a próxima, então, se vocês não têm mais dúvidas. Vamos lá.
Ah, inclusive, lembrar vocês que... Ah, pessoal, não sei se vocês estão vendo minha cara, mas eu olho aqui para cima porque vocês estão aqui em cima. É que vocês nem estão aparecendo, não. Acho que eu tô fazendo isso então porque eu tô muito solitário sozinho aqui. Brincadeira, tô bem. Mas vamos lá. Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, avisei vocês que se tiverem alguma questão aí, beleza? Alguma questão dinâmica, de cinemática, quiser que a gente resolve aqui, manda pra mim, tá? Manda pra mim no WhatsApp e a gente resolve aqui na hora, beleza? Vamos então para esse exercício aí, 23. Exercício da Ultimate Fight Championship, né? UFC. Bom, uma cunha de massa M igual a 2 quilos é empurrada sobre um plano inclinado por uma força horizontal F, de intensidade igual a 20 newtons, conforme a figura a seguir. Força estranha, né, pessoal? Ela não está na direção do plano, né? A gente não está acostumado a ver isso, não. Sabendo que a velocidade com que a cunha sobe o plano é constante, determine a intensidade da força exercida pelo plano inclinado sobre a cunha. Maravilha. Vamos lá, os passos da nossa dinâmica, vamos lá. Vamos pegar o... Desenhar aqui a direção do plano, né? Vou pegar a direção bem bonitinha. Aí. Vou colocar aqui a direção do meu plano. Passo a passo, hein? Colocar aqui meus eixos vertical e horizontal. E aqui é o vertical. Bonito o desenho, né? Parece aí um sistema de eixos tridimensionais. Vamos lá, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Bom, aqui vai ser... Vamos supor que esse ponto aqui é a minha cunha, tá? Minha cunha. Então eu vou ter uma força F para cá, né? Eu tenho esse ângulo aqui que é 30 graus. Eu vou ter um peso aqui, peso P. Eu vou ter ainda, deixa eu ver, vou ter ainda aqui esse ângulo de 60 graus, certo? Por que ele é 60 graus? Porque se eu traçar uma retinha aqui, eu vou ter aqui 30, né? Esse aqui vai ser 90 graus. Então 60 é o complementar de 30, beleza? Tem que ter uma normal ao plano, né? Uma reta normal ao plano, ó, que vai ser essa reta aqui, essa reta aqui. Um eixo, né? Um eixo normal ao plano. Vamos lá. E aqui eu vou ter a minha normal. Minha normal. Tá aí. Maravilha. Deve ter alguma coisa, né? Deve ter um atrito também, né? Ele não falou que a superfície é lisa, então vamos considerar que tem um atrito. Bom, se eu tenho uma força ali puxando o bloco para a direita, eu vou falar então que o atrito é no sentido descendo, né? O plano. Faz sentido, pessoal? Se eu tenho uma força para cá, para a direita, então eu vou ter uma componente dela aqui para cima. Então, meu atrito vai ser aqui para baixo. Correto? Correto? Sim ou não? Hã? Alguém? Voluntários? Arrisquem. Na hora da prova não pode falar não sei. Ninguém vai arriscar? Então tá bom. Então, pessoal, não está necessariamente correto. Não está necessariamente correto porque eu não sei qual que é o valor do meu peso ali naquela direção. Certo? Eu não posso simplesmente me basear na F. Okay? Então, eu não posso falar que o atrito está aqui para a direita. Para mim falar para onde o atrito está, a gente vai precisar primeiro ver qual que é a relação aqui das forças no sentido do plano, né? Que é esse sentido aqui que eu vou chamar de x'. X'. E esse daqui vai ser o y'. Vamos fazer isso. Mas primeiro vamos fazer o item A, né? O item A tá mais fácil, ó. A intensidade da força exercida pelo plano inclinado sobre a cunha. Bom, eu tenho aqui a minha normal, beleza? E o bloco não se movimenta na direção do y', né? Ele não se movimenta na direção perpendicular ao plano. Então, eu posso falar que a minha força F, né? Eu vou decompor ela aqui, ó. No y' e no x'. Então, a minha força F ali em y', F em y',
mais o peso, né, que está para baixo ali, mais a componente peso y', tem que ser igual ao normal. Quem que é a componente f, y'? Vai ser f vezes seno de 30, né? Porque é o cateto oposto, ó. Se eu pegar, vou colocar de uma outra cor, ó. Se eu pegar essa força aqui, vai ser F cosseno, né? Mas eu quero essa força aqui. Opa, essa força aqui. Então é F seno. Mais o peso em Y', né? Mais então o peso. Ó, o peso eu tenho esse ângulo aqui, ó. Que eu sei, ó. Esse ângulo de 60. Então, essa componente aqui do peso vai ser o P seno de 60. P seno de 60. Isso tem que ser igual à minha normal. Ok? Eu tenho o peso, né? Tenho o peso. Tenho também a força F, então eu tenho a normal. Logo, a normal vai ser F é igual a 20 newtons, vezes seno de 30, que é 1 meio. Mais o peso. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade, então vai ser 2 vezes 10, né? Considerar a gravidade igual a 10. Então vai ser 20 também, vezes seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então isso daqui vai dar 10, né? Aqui, ó, cancela, dá 10. Aqui dá 10 também. 10 mais 10 raiz de 3 newtons, né? Esse é o valor da minha normal. Agora vamos encontrar o valor da minha força de atrito, né? Vamos agora pegar a força F e a P e pegar a componente delas ali em x'. Aqui foi em y', né? Agora em x'. Em x', eu tenho o peso para a esquerda, né? Vou colocar com sinal negativo, então. Peso para a esquerda, então eu vou ter menos P vezes cosseno de 60, né? Porque essa componente aqui, ó, é adjacente ao 60, certo? E eu vou ter também mais, né? A componente da minha força é F em x'. Eu vou colocar mais porque ela está ali apontando para o sentido positivo de x'. Então vai ser F vezes cosseno de 30. Vamos ver quanto que dá isso, pessoal. Ó, quanto que dá isso? Dá menos o peso, né? O peso é quanto? O peso é 20, né? 20 vezes cosseno de 60, que é meio. Mais a minha força, que é 20 também, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui dá 10 raiz de 3 menos 10. Ó, pessoal, o raiz de 3 é um número maior do que 1. Raiz de 3 é um número maior do que 1. Então, 10 raiz de 3 menos 10 vai ser um número positivo. Concorda? Esse número aqui, ó, ele é maior do que 0. Isso quer dizer que se eu somar essa componente do peso, essa componente da força F, então minha força resultante na direção de x, y, considerando que existem só essas duas, vai apontar ali para cima, né? Na direção positiva de x'. Beleza? Então quer dizer que o meu bloco estaria subindo. Certo? Se o meu bloco estaria subindo, então eu acabei de descobrir que a minha força de atrito, ela tem que ser aqui para baixo. Ó. Tem que ser aqui para baixo. Força de atrito. Tá? Maravilha. Agora lembrando que o bloco está se movendo com velocidade constante, né? Então a gente vai, quer dizer, velocidade constante. Então agora a gente vai fazer essa soma de novo, certo? Só que daí tem que dar 0. Então eu vou ter ali, ó, menos peso cosseno de 60, mais F cosseno de 30, menos a FAT, né? Porque a FAT também dá um sentido negativo. Isso tem que ser 0. Fazendo essa continha, a gente já sabe quanto que dá isso daqui, né? A gente vai ver então que a FAT é igual a 10 raiz de 3 menos 10. Tudo bem? Então, já encontramos aí a nossa força normal, né? E encontramos a FAT. Para encontrar a intensidade da força exercida pelo plano sobre a cunha, então a gente tem que fazer a soma vetorial dessas duas forças, né? Lembrando sempre que a normal e a FAT são perpendiculares, então a minha resultante, a intensidade dela, né? Ela vai ter o módulo dado pelo Teorema de Pitágoras. Eu vou ter aqui, ó, ter normal ali, né? Tem a FAT para cá, 90 graus. Então, minha resultante aqui vai ser essa. Então, usando o Teorema de Pitágoras, eu vou ter que ela vale
10 mais 10 raiz de 3 ao quadrado, mais 10, opa, menos 10, mais 10 raiz de 3 ao quadrado. Isso tudo na raiz. Quanto que dá isso? Deixa eu ver se minha calculadora manda vala aqui. Vai dar um número bonito, eu acho, né? Vai dar 10 mais 10 raiz de 3 ao quadrado, mais menos 10 mais 10 raiz de 3 ao quadrado. Não dá um número bonito, não. Quer dizer, dá mais ou menos bonitinho. Dá 20 raiz de 2. Então, esse é o módulo aí da nossa força resultante Rzão. Está calculado. Agora, ele quer ali na B o coeficiente de atrito cinético entre a cunha e o plano inclinado. Muito bem. Vamos fazer isso daqui, então. Eu tenho que a minha força de atrito cinético é igual ao coeficiente cinético vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito cinético vai ser a força de atrito cinético dividido pela normal. Qual que é a minha força de atrito cinético? É 10 raiz de 3 menos 10. E a minha normal vai ser 10 mais 10 raiz de 3. Aí resolve essa continha, né? Deixa eu ver quanto que vai dar. 10 raiz de 3 menos 10 dividido por 10 mais 10 raiz de 3. Vamos. Ai, meu celular não quer simplificar esse negócio, gente. Mas dá pra gente simplificar o 10, ó. Corta 10, todo mundo tem 10. Então aqui fica raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 mais 1. Racionalizando ali, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos 1, né, em cima e embaixo. Embaixo vai ficar 2. Em cima vai ficar quanto? Em cima vai ficar 3 mais 1, 4. Vai ficar 4. 4 menos 2 raiz de 3. Opa, não é igual a 2, não é igual a 20 raiz de 2, não. Isso aqui é o Rzão. Vamos lá. Então, Rzão. Meio bagunçado, né? Tem que melhorar essa organização aqui. 20 raiz de 2. Newtons, né? Em newtons. Então dá pra gente dividir por 2 esses carinhas aqui, ó. Dividir por 2, dividir por 2. Fica 2 menos raiz de 3. Então tá aí. Nosso coeficiente de atrito cinético. Tá? Dá pra vocês verem aí que ele é menor do que 1, né? Ele vale tipo 0,3, porque o raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, tá? Então 2 menos 1,7, aproximadamente 0,3. Beleza? Então tá aí o nosso exercício. Só identifiquei uma coisa aqui, pessoal, que a gente fez um trabalho a mais, trabalho bem pequeno a mais, porque o enunciado fala que a cunha sobe o plano, né? Ela sobe o plano, então realmente a nossa força de atrito ela tá apontando para baixo, tá? Agora, se ela não dissesse que sobe o plano, então a gente teria que fazer essa análise aqui, ó. Essa análise, né? Para ver qual que seria a resultante sem o atrito, beleza? Aí, a partir dessa resultante sem o atrito, a gente ia saber a tendência do movimento do corpo. Tudo bem? Exercício trabalhoso aí, tá? Um pouquinho trabalhoso, mas caiu na UFC. Eu acho que ele tem uma cara aí de FUVEST segunda fase, tá até Unicamp segunda fase, então, para quem tem essas específicas aí, fiquem bem atentos a esse tipo de exercício, tá? Para quem não tem também, faça, tá? Tente fazer pelo menos, porque todo mundo faz física na primeira fase, né? Vamos lá ao próximo exercício? Se tiver alguma dúvida, não? No outro exercício, se tiverem, é só falar. Bom, questão da VUNESP. Na figura, o bloco 1 repousa sobre o bloco 2, sendo que 1 está preso por uma corda a uma parede. Sabe-se que a massa de 1 é 3 kg, a massa de 2 é 6 kg, e o coeficiente de atrito cinético entre 1 e 2 é 0,10, e entre 2 e o plano é 0,20. Certo. Qual deve ser a força F, que aplicada em 2, desloca o bloco com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Muito bem, pessoal. Agora
talvez seja um pouco mais complexo, ó. A gente quer analisar o bloco 2, né? Vamos então pegar aqui o bloco 2 e isolar ele, né? Primeiro passo, a gente isola o corpo. Depois a gente coloca as forças que atuam sobre ele. Que forças que atuam sobre ele? Uma força F para cá. Atua um peso, né? O peso dele para baixo. Atua uma normal do solo, né? Uma normal do solo, que eu vou chamar aqui de normal do solo. Beleza? E atua uma normal do bloco 1, né? O bloco 1, ó, ele exerce uma normal aqui no bloco 2. Vou chamar essa força de... Opa! Vou chamar ela de normal do bloco 1. Ok? Vamos isolar o bloco 1 agora. Vamos isolar o bloco 1. O bloco 1 tem que forças atuando nele? A gente tem uma força aqui de tração, né? Tração. A gente tem o peso do bloco 1, que eu vou chamar o peso do bloco 2, né? A massa deles são diferentes, peso do bloco 1. E eu tenho essa normal do bloco 1, né? Normal do bloco 1. É a mesma, né? É a mesma que essa daqui de cima, só que ela tem sentido diferente, né? Uma ponta para baixo, outra ponta para cima. Ok? Agora as forças de atrito, né, pessoal? Faltam as forças de atrito. Vou colocar elas em vermelhinha, porque para ficar aí mais bonitinho da gente identificar, né? O bloco 2, ele vai se mover para a direita, tá? Isso daí é claro, né? Porque eu tenho uma força em cima dele para a direita, é o único lugar que ele pode se mover para a direita. Bom, se ele vai se mover para a direita, então o chão faz uma força aqui de atrito nele, né? Para a esquerda. Ok? Só que o bloco de cima também faz uma força de atrito. Aqui, ó. Para a esquerda também. Vou chamar de FAT do bloco 1. Beleza? Agora, olha só. O que acontece no bloco 1? Se o bloco 1 exerce no bloco 2 uma força de atrito para a esquerda, isso quer dizer que o bloco 2 exerce no bloco 1 uma força de atrito para a direita. Tem o mesmo modo da FAT 1. Certo? Elas são para ação e reação. Ok? Então agora está pronto aí o nosso diagrama de corpo livre para cada um dos corpos. Ok? Um pouquinho complicado, né? Eu imagino. Mas vamos lá agora trabalhar. Na vertical, os blocos não se movem, tá, pessoal? Então vamos fazer na vertical. Ó. Em Y, para o bloco 1, eu vou ter então que o peso do bloco 1 é igual ao normal do bloco 1. Então, a normal do bloco 1 tem que ser igual a... Qual que é a massa do bloco 1? 3 quilos. A aceleração da gravidade, 10. Então, a normal do bloco 1 tem que ser 30 newtons. Muito bem. Agora no bloco 2. No bloco 2 eu tenho ali, ó, peso do bloco 2 para baixo, né? Mais a normal do bloco 1, também aponta para baixo. Tem que ter o mesmo modo da normal do solo. Então eu vou encontrar que a normal do solo é igual ao peso do bloco 2, que vai ser 6 quilos vezes 10, 60, mais a normal 1, que é 30. Isso aqui vai dar 90 newtons. Ok? Vamos calcular agora as forças de atrito. Né? Qual que vai ser a força de atrito 1? FAT 1. A FAT 1 vai ser a normal 1, certo? A normal 1, porque a FAT 1 é a força de atrito ali entre o bloco 1 e o bloco 2, né? Então vai considerar a normal do bloco 1. Normal 1 vezes o coeficiente de atrito entre o bloco 1 e o 2, que ele falou que é 0,10, ó. 0,10. Então, vezes 1 e 2 vai ser, então, normal 1, 30 newtons, vezes aquele coeficiente de atrito, que é 0,1, isso vai dar 3 newtons. E agora a nossa FAT, né? Só a FAT agora. A FAT vai ser, então, a normal do solo, né? A normal do solo é a força que o solo faz aqui no meu bloco 2, normal do solo, vezes o coeficiente de atrito agora entre o solo e o bloco 1. A normal do solo é 90, o coeficiente de atrito entre o solo e o bloco 1 é 0,2. Isso que vai dar 18, né? 18 newtons. Maravilha.
Agora a gente já pode encontrar qual que é a força resultante do bloco 2 na horizontal. E aí, com a força resultante, a gente aplica a segunda lei de Newton ali na horizontal. Certo? Então, vamos lá. Então, a resultante das forças que atuam ali na horizontal vai ser força F menos FAT 1 menos FAT 2. Quer dizer, menos a FAT, né? Não é FAT 2, FAT. Isso, então, vai ser F menos FAT 1 é 3 newtons, FAT 2 é 18, então vai dar menos 21 newtons. Beleza? Essa é a força resultante. Eu quero que o bloco tenha uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou falar, então, que essa resultante do bloco 2, né? Aqui, ó. Resultante 2. Então, eu vou falar que a resultante 2 é igual à massa do bloco 2 vezes a sua aceleração. Então, a aceleração dele, como ela tem que ser 2 metros por segundo ao quadrado, então eu vou ter que a resultante, que é F menos 21, tem que ser igual à massa do bloco 2, que é 6 quilos, vezes a aceleração que ele quer, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter aqui dando 12, né? Que vai dar 12. Então, a minha força F tem que ser 12 mais 21. E isso vai dar 33 newtons. Ok? Resposta, então, o item E. Entenderam, pessoal? Então, olha só. É um pouco complexo, né? É um pouco complexo, eu imagino. Mas, assim, você tem que fazer aquela receitinha que eu expliquei lá no nosso aulão, né? Primeiro coloca o corpo livre, primeiro coloca o corpo, né, isolado, né? Pega o corpo que você vai estudar em isolado e coloca as forças que atuam sobre ele. Esse é o diagrama de corpo livre, né? O corpo está livre, entendeu? Diagrama de corpo livre. Pegou o corpo, isolou, colocou todas as forças que atuam sobre ele. É importante essa parte, tá, pessoal? É importante essa parte de colocar todas as forças, porque se vocês esquecerem uma força, já era. Acabou o exercício, errou tudo, beleza? Então, coloca todas as forças que atuam sobre o seu corpo ali, e depois você coloca a segunda lei de Newton para cada direção, certo? No caso, a gente tem duas direções importantes, que é a horizontal e a vertical. Aplica a segunda lei de Newton para essas direções, e depois pega mais informações do seu enunciado, né? Como os vínculos geométricos, vocês vão entender isso lá no aulão de terça, tá? No caso, os nossos vínculos geométricos aí, o vínculo geométrico do 1 é que ele fica parado, e está limitado pelo aquele fio, então a aceleração dele é zero. Esse é o vínculo geométrico do corpo 1. E o corpo 2 já foi dado para a gente que ele tem que ter aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem, é só falar, viu? Vamos para o próximo exercício, então. Aí, exercício da FEI. Não lembro o que é FEI. Faculdade de Engenharia de Itabira? Não. Itabira é em São Paulo? Acho que não, né? Tá. Na figura, temos que o fio AB é inextensível e horizontal. A massa do corpo 1 é 5 kg, a massa do corpo 2 é 10 kg. A mola tem constante elástica de 1000 newtons por metro. O coeficiente de... que isso, gente? O coeficiente de atrito entre os corpos 1 e 2 e entre o corpo 2 e a pista horizontal é 0,1. Tá. Se a mola é deformada de 10 centímetros, a aceleração adquirida pelo corpo 2 é em metros por segundo ao quadrado. É isso aí. Vamos lá. Bom, vamos fazer aquele passo a passo. Pega o corpo 1. Corpo 1. Isolamos ele ali. Forças que atuam no corpo 1. Peso. Normal. Normal entre 1 e 2, né? Entre o corpo 1 e o corpo 2. Eu tenho a força de tração aqui. Tração. E eu tenho também uma força de atrito, né, pessoal? O corpo 2, ele vai tender a se movimentar para a direita. Se o corpo 2 está tendendo a se movimentar para a direita, então ele vai ter uma força de atrito aqui, ó, do solo para a esquerda, certo? Outra força de atrito aqui, ó, para a esquerda também. E por consequência disso, no 1 vai aparecer a reação dessa daqui, que vai ser uma força de atrito aqui para a direita. Então, vou chamar de FAT 1, 2. Tá pronto aí o diagrama de corpo livre para o corpo 1. Agora para o corpo 2.
Vamos lá. Eu tenho o peso, né? Peso aqui. Eu vou ter a normal do solo. E tem a normal aqui, ó, que o corpo 1 faz um 2. Normal 1, 2. Também tenho essa força elástica puxando aqui numa direção de 45 graus. Essa força elástica aqui. Eu tenho também uma força de atrito para cá, que é a força de atrito do solo. E uma força de atrito para cá, que é a força de atrito 1, 2. Ok? Então tá pronto. Vamos calcular a nossa normal 1, 2, né? Vamos fazer o equilíbrio das forças ali em x e y para a galera. Vamos lá. Em y primeiro. Para o corpo 1, eu vou ter normal 1, 2, igual ao peso 1, né, pessoal? Peso 1 e peso 2, que são diferentes. Então, é igual ao peso 1. Então, a normal 1, 2 tem que ser igual a massa do 1 é 5 quilos, a gravidade é 10, então vai dar 50 newtons. Agora, para o corpo 2, a gente vai ter normal do solo, é a única que está para cima, tem que ser igual a normal 1, 2, mais o peso 2. Então, normal do solo vai ter que ser igual a normal 1, 2, que é 50 newtons, mais o peso de 2, que ele tem massa 10, né? A aceleração 10, então dá 100. 100. Isso vai dar 150 newtons. Legal? Então isso foi para o corpo 2. Agora vamos calcular as forças de atrito, olha aí. FAT 1. 1, 2, né? FAT 1, 2. Vai ter que ser normal, 1, 2, vezes o coeficiente, né, de atrito cinético ali entre a 1 e o 2. Cinético por quê, pessoal? Porque o 2 vai se movimentar. Ele fala, né? Ó, a aceleração adquirida é 2 metros por segundo. Então, eu vou ter normal 1, 2, que é 50, vezes o coeficiente de atrito, ele falou que é 0,1. 0,1. Isso aqui vai dar 5 newtons. E a faixa do solo? A faixa do solo é a normal do solo, vezes o mesmo coeficiente de atrito. Ele falou que são iguais. Então, vai ser 150 vezes 0,1. Isso vai dar 15 newtons. Agora sim. Agora vamos lá. Vamos calcular a nossa força F, né? Falta a força F para calcular. A força F, ela vai ser igual a quanto? Ó? Ele falou que a mola é deformada de 10 centímetros. Né? E a força elástica é dada como, pessoal? A força elástica é igual a constante elástica vezes a sua deformação. Né? Lembrando que isso daí tem que estar tudo nas unidades internacionais para ser em Newton. Então, eu vou pegar a constante, que ele falou que é 1000, ó. 1000 Newton por metro, multiplicar pela deformação, que é 10 centímetros, que é o nosso famoso 0,1 metro, né? Isso, então, vai dar 100 newtons. Então, nossa F tem 100 newtons ali. Olha, pessoal, tem um erro na nossa resolução, certo? Ninguém percebeu, ninguém me avisou? Sacanagem, hein? O erro é a força F, pessoal. A força F, ela é aplicada no corpo 2 e ela tem uma componente que é vertical, né? Essa componente aqui, ó. Então, a gente esqueceu de incluir ela aqui no nosso eixo Y do corpo 2. Vamos colocar ela aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou ter que a força para cima, né, que é NS, né, normal do solo, mais a F, vezes a componente vertical dela, né, então vai ser F cosseno de 45, ou seno de 45, né, como é 45 graus, pode ser um ou outro. Seno de 45. Isso tem que ser igual a normal 1, 2, mais o peso 2. Aí a gente resolve isso, né? Deixa eu fazer aqui na calculadora rapidão, pessoal. Senão não vai dar espaço ali. Não vou colocar aqui a conta mesmo para vocês. Vou colocar aqui, ó, aqui atrás. Então, a normal S vai ter que ser a normal 1, 2, que é 50, né? Mais o peso 2, que é 150, que é 100, né? Massa 10, aceleração 10. Menos, né? Menos, porque é essa força que eu passo para o outro lado. Menos a F, que é 100, vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar, então, 150
menos 50 raiz de 2, né? Porque aqui, ó, cancela. Então, 150 menos 50 raiz de 2. É isso. Muito bem, então, corrigindo aqui a nossa faixa do solo, vai ser, então, 150 menos 50 raiz de 2, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,1. Isso vai dar, então, 15 menos 5 raiz de 2 newtons. Ok? Agora tá certo. Muito bem. O que ele quer mesmo? Ele quer... o que ele quer mesmo, pessoal? Nem tô vendo, né? A aceleração adquirida pelo corpo 2, né? A aceleração. Então, agora a gente tem todas as forças. A gente vai fazer a resultante do corpo 2 na horizontal e vai ver a aceleração dele. Olha, na horizontal, a gente vai ter o seguinte. Vai ter que a força F, né? Vezes cosseno de 45, que a gente quer componente horizontal. Cosseno de 45 graus. O que mais que a gente tem na horizontal? O atrito, né? Menos a força de atrito 1, 2, menos a força de atrito do solo. Isso tem que ser igual... a nossa força resultante na horizontal, então isso tem que ser igual à massa do nosso bloco 2, vezes a sua aceleração. Quem que é F vezes cosseno de 45, né? Vai ser 100 raiz de 2 sobre 2. Fat 1, 2, 50. Fat do solo, menos 15. Aí menos com menos, né? Distribui o sinal aqui na fat do solo. Aí vai dar mais 5 raiz de 2. E isso daqui tem que ser igual... Deixa eu fazer uma barreirinha aqui para não confundir. Tem que ser igual a massa 2 vezes a sua aceleração. E a massa 2 é quanto? É 10, né? Massa 2 é 10. Então, a aceleração vai ter que ser... Vamos dar uma comprimida nessa galera aqui, ó. 100 por 2 dá 50. 50 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 dá 55 raiz de 2. Menos 50 com menos 15, menos 65. E eu divido pela massa, né? A massa aqui é 10, então divido por 10. Isso daqui vai ser... Acho que dá para dividir por 5, né? Dá para dividir por 5, fica quanto? Fica 11 raiz de 2 menos 13, dividido por 2. Aí isso daqui vai ter que aproximar, né, pessoal? Vocês vão ter que saber aí uma aproximação de raiz de 2, que é mais ou menos 1,4. Ou vão ter que ter alguma informação aí na prova, né, na hora da prova, no enunciado. Mas é interessante que vocês saibam, pelo menos, quanto que vale a raiz de 2 e a raiz de 3, tá? Fazendo aqui na minha calculadorazinha, vai dar menos 13 sobre 2, dá 1,27. Está errado isso aqui, né, pessoal? 1,27 não tem solução. Vocês encontraram aí, pessoal? Vocês estão acompanhando? Encontraram onde eu errei? Deixa eu ver. Vamos conferir se faltou alguma coisa, ó. Eu tenho aqui... Deixa eu ver... Tem aqui no corpo 1, né? Anormal 1, 2 para cima, peso de 1 para baixo. Tração para a esquerda, fat 1, 2 para a direita. Tudo bem. Equilíbrio em Y, né, do corpo 1. Então, anormal 1, 2 tem que ser igual ao peso do 1. A massa do 1 é 5. A aceleração é 10, então vai dar 50 newtons. Aí, do corpo 2 em Y, né? Do corpo 2 em Y, a gente vai ter essa componente da F, que é vertical, né? Então, vai ser F seno de 45. Quem está para cima também é a normal do solo, né? Normal do solo. Isso tem que ser igual a normal 2, que está para baixo, com o peso 2.
Então, tá correta a conta normal. Eu fiz aqui a conta, né? A normal 1,2 é 50, o peso 2 é 100, menos 100, que é a força elástica, né? A força elástica que é constante é 1.000, deformação 0,1 metros, então vai dar 150 menos 50 raiz de 2. Tudo certo até aí. Então, a FAT 1,2 é a normal 1,2 vezes o coeficiente de atrito. Vai ser 50 vezes 0,1, que é 5. A FAT do solo. Normal do solo vezes o coeficiente de atrito. Então, vai ser 150 menos 50 raiz de 2 vezes 0,1. Dá 15 menos 5 raiz de 2. Em newtons, certo? Agora, a resultante das forças ali na horizontal, né? Do meu corpo 2. Vai ser, então, a força F na horizontal, que é F cosseno de 45, menos a FAT 1,2, menos a FAT do solo. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou ter 100 vezes raiz de 2 sobre 2, menos 50. Não, tá errado, né, pessoal? Menos 5. É esse o erro, ó. Aqui é força de atrito do 1,2, não é a normal 1,2. Então, aqui é menos 5. Eu coloquei menos 50, né? Então, foi esse o erro. Beleza? Então, ao invés de aqui ser menos 65, aqui vai ser menos 20. Menos 20. Isso aí. Então, aqui vai ser 11 raiz de 2 menos 4, né? Dividido por 2. Agora sim, vamos ver se dá certo. Isso, agora sim. Então, a aceleração é 5,7, pessoal. Aproximadamente 5,7 metros por segundo ao quadrado. Ok? Esse exercício é complicado, hein? Não é fácil, não. Vocês podem ver que no último passo, né, eu errei ali um valor, que era 5, né? Eu coloquei 50. Mas mesmo assim, o passo a passo é complicado. O diagrama de corpo livre, vocês estão vendo que é bem complexo, né? Tem bastante vetor ali, bastante força. Mas é isso, tem que fazer com calma. E aí vocês conseguem resolver. Tudo bem? Quem está online aí conseguiu acompanhar? Tem alguma dúvida? Oi, alô? Ninguém? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Então tá bom. Então vamos passar para o próximo exercício. Vamos lá. Bom, o eixo de um trecho de rodovia está contido num plano vertical e apresenta-se em perfil conforme indica a figura. Certo. O raio de curvatura nos pontos A e B são iguais. E o trecho que contém o ponto C é horizontal. Um automóvel percorre a rodovia com velocidade escalar constante. Pessoal, esse exercício aqui é de dinâmica circular, tá? Então esse daqui eu coloquei aí por engano. A gente não vai ver ele agora, na próxima aula. Esse aqui também. Esse aqui também é. Aí, esse daqui. Isso aqui é interessante. Isso aqui é sobre polias, né? Vamos lá. Polia é um exercício que cai muito, tá, pessoal? Olha aí. A figura a seguir mostra um sistema constituído por fios inextensíveis e duas rodanas, todos de massa desprezível. A rodana A é móvel e a rodana B é fixa. Calcule o valor da massa M1 para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Muito bem, galera. Ó, vamos fazer o mesmo processo. Ó. Isola o corpo 1. Desculpem os cachorrinhos. Vamos colocar as forças que atuam sobre ele. É o peso 1. E a força de tração. Certo? Essa força de tração aqui. Expliquei para vocês na outra aula que a força de tração em um mesmo fio, ela é sempre a mesma. Sempre a mesma. Então, o que acontece no corpo 2? No corpo 2 acontece que eu vou ter o peso 2 para baixo e eu tenho duas trações para cima. E a mesma tração. Ó. Tração, tração. Ó, tenho uma aqui e outra aqui. É a mesma tração porque é o mesmo fio. Tá bom? Então, vamos lá. Para que o corpo esteja em equilíbrio, vamos fazer primeiro o equilíbrio do corpo 2. Olha, a gente vai ter que ter duas trações. Tem que ser igual ao peso. Né? Peso do corpo 2.
Então, uma atração tem que ser igual ao peso do corpo 2 dividido por 2, que vai ser 2 quilos, né, a massa do corpo 2, vezes a aceleração da gravidade, que... Vou colocar como G, tá, pessoal? Vou colocar como G porque ele não deu qual que é o valor dela. E a gente divide isso por 2. Então, isso vai acabar dando G, né? Tração aí tem um módulo igual a G. Isso daqui vai estar em newtons, tá, pessoal? Não se engane, não vai ser a aceleração da gravidade, não. Bom, agora para o corpo 1. O corpo 1 está em equilíbrio somente por uma tração. Então, tração é igual ao peso do corpo 1. Então, a massa do corpo 1 vezes a aceleração da gravidade tem que ser igual à tração, que é igual à gravidade, né? Tem o mesmo módulo lá da gravidade. Ó. Cancela aqui a gravidade, vou acabar encontrando aqui a massa do corpo 1 é igual a 1 kg. Ok? Exercício aí bem factível, tá, pessoal? Pode cair bastante aí nos vestibulares da FUVEST, tá? Da Unicamp. Do Enem talvez caia. Porque não é tão fácil, né? Não é tão difícil, né? As contas, não é tão difícil. O único segredinho é esse segredinho da atração, né? A atração em um fio é sempre a mesma. Então, esse aqui eu tenho T, nesse cara aqui eu vou ter 2T. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. A Samira respondeu ali, né? Consegui acompanhar e realmente é complicado. Realmente é um pouco complicado, Samira. Mas é questão de treino, tá? Se você não assistiu ao aulão lá, assista lá, que eu dou uns exemplos lá de como usar o passo a passo, né, para resolver esse problema de dinâmica. Então você treina esse passo a passo, tá? Com calma. Com calma. E com o tempo você vai pegando um pouco mais de agilidade, tá? E vai errar menos, tá? Errar menos os dados, né? Você pode ver que aqui, aquele exercício que eu fiz estava praticamente correto, né? Que eu errei foi um dado no final. Ao invés de 5, eu botei 50. Então vamos lá para a próxima parte. Exercício de mola aí, né? Vamos ver. Duas molas têm o mesmo comprimento de 10 centímetros quando em equilíbrio e constantes elásticas K1 e K2, respectivamente. Elas são usadas para fixar um pequeno cubo de aresta igual a 3 centímetros no fundo de uma caixa de largura igual a 20 centímetros, conforme indicado na figura. Se K1 é igual a 2K2, os comprimentos das molas 1 e 2 após a montagem do sistema são em centímetros, respectivamente. Vamos lá, pessoal. Um pouquinho complicadinho esse problema, ó. Bom, primeira coisa que ele falou é que as duas molas têm o mesmo comprimento relaxado, ó. 10 centímetros, certo? Então, eu vou falar que o L01 é igual a L02, que é igual a um L0, que é igual a 10 centímetros. Vou colocar em metros, né? 0,1 metros. Muito bem. Aí eu coloquei um corpo ali, né? Um corpo com a largura ali de 3 centímetros, né? Aí vocês vão pensar, pessoal, então a mola da esquerda comprimiu em 1,5 centímetros, a da direita também, 1,5 centímetros. Mas não é isso que acontece, pessoal, porque a compressão delas depende da força que está atuando entre elas. Não quer dizer que se eu colocar um bloco de 3 centímetros, vai ser 1,5 centímetros para cada uma, certo? Então a gente tem que analisar as forças aí. Vamos fazer o equilíbrio de força, então, no nosso bloco. Ó. Tem um bloco aqui. Que forças que atuam sobre ele? Eu tenho um peso, tenho uma normal, né, do solo aqui, né, nesse ponto aqui. Eu tenho uma força elástica, vou chamar essa mola aqui de 1. Essa daqui vai ser a mola 1 e essa aqui vai ser a mola 2. Então eu tenho aqui a força da mola 1 e eu tenho para cá a força da mola 2. Por que elas têm, eu sei que elas têm direções opostas? Porque o corpo está parado, né? Não faz sentido elas ter todas as direções para a direita, senão o corpo ia avançar para a direita. Muito bem. Vamos então escrever o equilíbrio de força. Na vertical a gente não precisa fazer, né? A normal e o peso não importa pra gente. O corpo está parado, não tem atrito, beleza? Então, vamos fazer o equilíbrio ali na horizontal. Na horizontal a gente tem que F1 é igual a F2. Como que a gente escreve o F1? O F1 a gente escreve como a constante 1, né? Vezes a sua deformação. A sua deformação é o comprimento dela, menos o comprimento inicial. Isso vai ter que ser igual a constante 2, vezes a sua deformação, que é o comprimento dela, menos o comprimento inicial. Meu Deus, esse cachorro. Meu Deus do céu. Desculpa, pessoal, desculpa. Bom, o enunciado fala que K1 é igual a 2K2. Então, vamos substituir aqui. K1
2K2. Vezes L1 menos L0 igual a K2 vezes L2 menos L0. Podem ver que a gente pode cancelar aqui o K2, né? Cancela K2, K2. E agora a gente vai ter 2L1 menos 2L0, mas o L0 vale 0,1, então menos 0,2. Isso é igual a L2 menos L0, que é 0,1. Então a gente vai acabar tendo aqui 2L1. Vou passar esse menos 0,1 para o outro lado. Então eu vou ter menos 0,1, né? Porque eu tenho. Vou passar para o outro lado, vai ficar positivo, né? O menos 0,1. Então eu vou ter menos 0,2 mais 0,1 menos 0,1. E do lado direito fica sobrando o L2. Vamos lá, L2. Muito bem. Por enquanto é isso que a gente tem. A gente tem essa equação aí com L1 e L2. A gente quer descobrir quem que é o L1 e quem que é o L2, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar a geometria aqui a nosso favor, né? Segmentos, ó, aula de segmentos. A gente sabe que a distância entre as paredes é 20 centímetros. Se aqui eu tenho L1 e aqui eu tenho L2, então L1 mais L2 tem que ser 17 centímetros. Né? Porque 17 mais 3 dá 20. 17 centímetros é a mesma coisa que 0,17 metros. Né? Então, pronto, agora a gente tem duas equações com L1 e L2, né? A gente consegue resolver um sisteminha com elas duas. Vou ter L2 igual a 2L1 menos 0,1 na primeira equação. Na segunda eu tenho L1 mais L2 igual a 0,17. Eu posso pegar esse L2 e substituir ali embaixo. Então eu vou ter L1. Aí quem que é o L2? 2L1 menos 0,1 é igual a 0,17. Isso vai me dar 3L1 igual a 0,18. Então, finalmente, o L1 vai ser 0,06. 0,006? 0,06. E isso dá, então, aproximadamente 6 centímetros, né? Aproximadamente 6 centímetros. Aí não tem 6 centímetros, né? Tem 6,3. Por que será, pessoal? 6,3. A gente não usou nenhuma equação aqui, nenhum número irracional, né? Nenhum raiz de 2, não usamos. Vamos ver. Bom, então vamos terminar de fazer o cálculo aqui. Então, L2 seria 17 centímetros menos o comprimento de L1, né? Então, seria 11 centímetros aproximadamente. Bom, pessoal, a resposta mais próxima aí é o item D, né? O item D. Que é muito estranho. Quer dizer, o item D não. Porque o item B também está muito próximo, né? O item B está muito próximo. Por que a gente não conseguiu chegar num resultado bonito, hein? Deixa eu ver aqui o que a gente fez de errado. 10 centímetros o comprimento em equilíbrio. 3 centímetros o tamanho da caixinha aqui. 20 centímetros a distância entre as paredes. Constante K1 é igual a 2K2. Coloquei aqui, ó. K1 foi para 2K2. Vamos ver. L2 passou para lá. L2 é igual a 2L1 menos 0,01. A gente tem que L1 mais L2 é igual a 0,17. Claro, porque é 20 menos 3. Deixa eu ver. Substituir aqui embaixo. L1 mais 2L1, 3L1. Esse 0,1 eu passo para o outro lado, vai ficar... não, tá certo, ó. 0,17. Não. Aqui eu fiz a conta errada, né, pessoal? Não é 0,18. 0,17 mais 0,1, então dá 0,27, né? Isso mesmo. Então foi um erro ali na continha. Dividindo então 27 aí por 3, né? Passo o 3 dividindo. Eu vou ter 0,09, que é 9 centímetros. Agora sim. Agora sim mesmo. Então,
9 centímetros o L1, e para somar 17, o L2 dá 8 centímetros. Então, item A é a resposta. Beleza? Então, tô ruim de fazer conta, hein, pessoal? Aqui na faculdade a gente usa muito calculadora. Acho que eu tô perdendo a prática. Mas a física do negócio está correta, né? Então era isso que a gente tinha que fazer aí, né? Tomar cuidado para não considerar que é 1,5 para cada uma, né? E a gente tinha que fazer, na verdade, a conta aí, o equilíbrio das forças, para encontrar o comprimento de cada mola. Ok? Vamos fazer uma última aqui para finalizar, tá? Essa daqui acho que tem atrito. Deixa eu ver. Não, essa aqui não. Pode ser essa daqui. Não, essa aqui não. Essa aqui é bem fácil, pessoal. Essa aqui é só usar o esquema lá de molas em série, tá? Que dá para resolver. Vou usar isso daqui, ó. Isso aqui é uma questão bonita. Ó, os corpos Azão e Bzão, representados na figura, possuem respectivamente massas 2 kg e 4 kg. A mola é ideal e tem constante elástica de 50 Nm por metro. Despreze os atritos. Aplicando-se ao conjunto a força F, constante e horizontal, verifica-se que a mola experimenta deformação de 20 centímetros. Calcule as intensidades da aceleração do conjunto e da força F. Olha aí, pessoal. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o conjunto, ó. A aceleração do conjunto vai ser quanto? Vamos colocar o B. Vamos colocar o corpo B primeiro. Corpo B, isolado, né? Tem um formato esquisito, né? O corpo B. Tipo assim. Aí eu tenho uma força F aqui. Ele fala que a mola ela sofre uma deformação de 20 centímetros. Então eu vou ter uma força aqui, ó, que a mola faz sobre o meu corpo B, né? Que ela está grudada no corpo B, então tem a força aqui da mola. Vou colocar FE. FE. Tenho o peso de B, né? Peso de B. Tem a normal ali do solo. Normal do solo. E ainda tem uma normal aqui, ó, que o corpo A faz em B. Uma normal A em B. Muito bem. As normais, a gente não precisa estudar as normais, tá? Porque a gente não tem atrito. Ele falou pra gente desprezar os atritos, ó. Então vamos estudar só as forças aqui na horizontal, beleza? Para o B, na horizontal, eu tenho o quê? Eu tenho que F menos FE, certo? Em X, na horizontal. Isso tem que ser igual a massa de B vezes a aceleração de B. Ok? Agora para o corpo A. Vou colocar o corpo A aqui em cima. Corpo A. Eu tenho o peso de A. Peso de B ali, né? Peso de A. Eu tenho essa normal AB. E tenho a força da mola. Força elástica aqui. Quem que está, então, na horizontal ali para o corpo A, né? Então, a resultante na horizontal para o corpo A é a própria força da mola. Isso tem que ser a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A. Beleza. Agora, nosso vínculo geométrico, pessoal, qual que é? Nosso vínculo geométrico é o seguinte, a aceleração do nosso corpo, do corpo A, tem que ser a mesma do corpo B, né? Eles vão andar juntos, beleza? Então, a gente pode falar que a aceleração do corpo A é igual à aceleração do corpo B, que é a aceleração do conjunto. Ok? Então, a partir dessa equação 2, que é essa de 1, da equação 2, de 2, né? De 2, a gente vai ter que a força elástica, que é igual a constante, vezes a sua deformação, tem que ser igual a massa de A, vezes a aceleração do conjunto. A aceleração do conjunto, então, vai ser a constante, vezes a sua deformação, dividido pela massa de A. Isso vai dar, então, 50 newtons por metro, que é a constante. A deformação é 20 centímetros, ou seja,
0,2 metros. E a massa de ar é 2 quilos. 2 quilos. Isso aqui, então, vai dar 5. Vai dar 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse daqui é o item A, aceleração do conjunto. Agora, a intensidade da força F. Então, a gente pode simplesmente colocar a nossa aceleração do conjunto ali na equação 1, né? Já que a aceleração de B é a mesma que a aceleração do conjunto. Então, o F menos a força elástica tem que ser igual à massa de B vezes a aceleração do conjunto. Então, o F tem que ser igual a força elástica mais a massa de B vezes a aceleração do conjunto. Vai ser, então, a constante, que é 50, vezes a deformação, que é 0,2, mais a massa de B, que é 4, vezes a aceleração do conjunto, que é 5. Isso aqui vai dar 50 vezes 0,2 dá 10. 4 vezes 5 dá 20, dá 30 newtons. Tudo bem? Então aí a questãozinha bonitinha aí de molas, né? Envolvendo aí a segunda lei de Newton, ok? Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Vocês têm mais alguma dúvida? Agora tá só a Natália e a Samira aí presentes. Vocês têm alguma dúvida aí na nossa aula? Posso voltar em algum pedaço aqui no finalzinho? Tem algum exercício em específico que vocês queiram que eu resolva agora? E aí? Querem alguma coisa a mais ou tá tudo bem? Por enquanto tá tranquilo para Samira. Natália, tudo bem também, Natália? Vou rever a última aula porque eu não peguei direito. Beleza. Reveja a última aula, tá? Reveja essa também se precisar. Mas se você não pegou direito, pode ficar tranquilo, eu vou mandar a lista de exercícios para vocês treinarem. E na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios desse tipo, tá? Daqui para frente é usando segunda lei de Newton, diagrama de força o tempo todo. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Presença de vocês. Alguns já foram embora, né? Mas agradeço a presença deles também. E a gente se vê aí na próxima, tá? Não vai ter aulão de novo, infelizmente, porque eu tô bem acabado aqui com a faculdade, mas talvez na semana próxima a gente tenha um aulão de novo, tá? Então, muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.